السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, o nosso programa de tafsir reinicia hoje a partir do versículo 148 de Surat Al-An'am. 148 de Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Estimados irmãos, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: سيقول الذين أشركوا, aqueles que descreram, associando a Allah parceiros, cometendo o crime do shirk, que é atribuir parceiros a Allah, esses dirão: لو شاء الله, se Allah quisesse, ما أشركنا, nós não teríamos cometido este crime, isto é, não teríamos cometido shirk, não teríamos atribuído parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Wala abauna, nem nós, nem os nossos pais. Wala harramna min shay'in, nem teríamos tornado haram certas coisas, aquilo que tornamos haram, aquilo que tornamos ilícito. Nós não teríamos feito isto. Estimados irmãos, esta parte do versículo vem na sequência dos argumentos que o Corão Al-Karim foi rebatendo, os argumentos que os idólatras apresentaram. Nós vimos nos versículos anteriores que eles criaram hábitos e costumes, criaram uma tradição nos alimentos, tanto nos animais como nos produtos agrícolas. Separaram aquilo em partes, partes que diziam que aquilo era lícito, partes que diziam que aquilo era ilícito. Certos animais vedavam o seu consumo às mulheres e diziam que isso é só para os homens, mas noutros casos diziam homens e mulheres podiam comer. E o mais agravante é que tudo isso atribuíam ao dini de Allah e diziam que foi assim que Allah nos ensinou, porque eles alegavam seguir o dini de Nabi Ibrahim alayhi salam. E vimos a maneira como o Corão foi rebatendo esses argumentos, dizendo que eles não se baseavam em nada, quer dizer, não tinham nenhuma autoridade para tornar haram o que tornaram haram. Não havia. Então, o Corão foi apertando o círculo dos idólatras até que chegaram já neste beco sem saída. Então, qual é o argumento que vão usar agora para justificar as suas práticas? Foram buscar um argumento antigo que já existe com a existência da humanidade. Qual foi? É refugiar-se na vontade de Allah, é refugiar-se no decreto de Allah. Então eles dizem, se Allah quisesse, vejam como eles dizem, لو شاء الله, se Allah quisesse, ما أشركنا, nós não teríamos cometido shirk. ما أشركنا ولا آباؤنا, nem os nossos pais teriam feito isso, porque Allah é poderoso, Allah é sapientíssimo. Então, nós praticamos o que praticamos pela vontade de Allah. Tornamos haram o que tornamos haram
pela vontade de Allah, porque Allah tinha poder para nos impedir de fazermos isso. Mas se Ele deixou-nos fazer, porque era a vontade dEle. Este argumento é usado até hoje. Normalmente, as pessoas que gostam de pular o cerco para fora do dini, sempre usam este argumento. E este argumento entra no pensamento islâmico através de alguns muçulmanos que foram beber da filosofia grega. Então trouxeram estas correntes filosóficas e no passado, como no presente, este assunto tem merecido muito debate e não se chega a conclusão nenhuma. Porque por um lado nós temos um Deus poderosíssimo que não quer o mal, só quer o bem, que ama a sua criatura, mas ao mesmo tempo encontramos o mal também, e que este ser humano comete esse mal que Allah detesta. Então, se ele tem poder, por que é que não o impede? As pessoas usam este tipo de argumento. Olha, eu faço porque é a vontade de Allah. Há pessoas que deixam de fazer salat, quando você pergunta, diz que olha, Allah ainda não me destinou. Ainda não me destinou para fazer salat. Então, aqui o Coran al-Karim retoma este argumento. Lau sha Allah, se Allah quisesse, eles dizem assim, ma ashrakna, nós não teríamos cometido shirk. Wala abauna, nem nossos pais teriam feito também. Wala harramna min shay, também não teríamos proibido nada. Então, o Coran al-Karim, quando quer responder a esta questão, não vai diretamente dar a resposta. Primeiro explica um ponto. Diz, كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Da mesma forma, os seus antepassados também desmentiram, usando o mesmo argumento. Portanto, isto não é novidade. Não era uma coisa que Quraysh estava a iniciar. Nem os idólatras da Península Arábica não foram os pioneiros neste tipo de argumento. E nem seriam os últimos, de certeza. Até hoje nós temos ainda pessoas, infelizmente intelectuais, usam este tipo de argumento. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Da mesma forma, os seus antepassados também desmentiram. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا, até que saborearam o nosso castigo. Foram negligenciando, e esta negligência tem consequências. Então, eles sofreram as consequências dessa sua negligência em relação ao dini, mas sempre usando este argumento. Hatta dhaqu ba'sana. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao Nabi sallallahu alaihi wasallam para perguntar a eles. Vejam só a pergunta como vem. Qul, pergunta-lhes, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Acaso tendes algum conhecimento sobre este ponto, fatukhrijuhu lana, para poderem nos expor? Vocês dizem que se Allah quisesse, nós não teríamos feito o que fizemos. Se nós fizemos, é porque foi a vontade de Allah. Esta é uma afirmação. Agora, o que o Nabi é ordenado a fazer é perguntar-lhes, vocês têm algum conhecimento sobre isso? Sobre a vontade de Allah? Vocês têm conhecimento que Allah quis assim? Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano e enviou os mensageiros e tornou clara a sua vontade. Quer dizer, aquilo que Allah quer que os seres humanos façam, Ele clarificou. Façam salat, isso Ele clarificou, enviou mensageiros para nos ensinar. Paguem o zakat, façam hajj, sejam bondosos para com os vossos pais. Não façam isto, não façam aquilo. Quer dizer, o halal e o haram, Allah clarificou. Aquilo que nós temos que fazer, o nosso programa de atividade, Allah clarificou. Quem é que não sabe? Isto nós sabemos e o nosso conhecimento consegue alcançar isto. Agora, como é que a vontade de Allah opera? Isso já está fora do nosso alcance e fora do alcance do nosso conhecimento. Ninguém sabe.
Ninguém sabe. Então, como é que você deixa de se preocupar com aquilo que Allah já clarificou e tu tens como saber e vais te preocupar com algo sobre o qual Allah te vedou, não te deu o conhecimento? Isto é importante, estimados irmãos. Você tem um plano de atividade, um plano detalhado. Allah diz que, olha, faça isso. E você não faz. Vais procurar vasculhar aquilo que Allah vedou. Diz que isto aqui não está ao teu alcance, nem faz parte da tua responsabilidade. Quer dizer, Allah não te investiu de autoridade para saber. Então, logo, a conclusão disto é que quem envereda por esse caminho procurando vasculhar aquilo que Allah ocultou de nós, ele simplesmente vai mergulhar num labirinto e naturalmente não vai alcançar um resultado satisfatório. Tudo que pode colher dali são conjecturas, são mentiras só. É por essa razão que Allah diz: "In tattabi'una illa dhann", vocês não estão a seguir além de conjecturas. "Wa in antum illa takhrusun", e vocês não fazem do que inventar mentiras, dizendo que se Allah quisesse eu não teria feito shirk. Isso não é do seu conhecimento. Então não te preocupes com isso. Quer dizer, este assunto, se fosse tratado nesta sua simplicidade, não precisaríamos de tanta confusão que foi gerada principalmente pelas correntes filosóficas dos gregos. Não entraríamos aqui. Porque depois disto, o resultado, quando nós seguimos essas correntes filosóficas, o resultado é que ao longo da história do Islã surgiram correntes também, correntes chamadas de Jabriya. Jabriya, o que é que diziam? Diziam al-insanu mujbar. O ser humano não tem vontade, ele é simplesmente conduzido pelo destino. Então tudo que ele faz não é por vontade própria, mas é o destino que lhe move a fazer. Então logo surge do lado oposto uma outra corrente também, dentro do ambiente muçulmano. Isto no passado aconteceu. Surge um outro movimento que dizia al-insanu musayyar. Quer dizer, o ser humano é conduzido para fazer algo, sem vontade. Uma outra filosofia diz que não, o ser humano está livre de desenhar o seu próprio destino. E esta filosofia existe até hoje. Há pessoas que dizem que não, eu vou traçar o meu destino. Onde é que está a verdade aqui? Quem é que tem a verdade? Mas o Quran al-Karim, quando nós acompanhamos o pensamento, não é, e a visão do Quran, vamos ver que Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos e concedeu-nos uma liberdade relativa que nos permite cumprirmos com o plano de Allah. É por isso que nós temos a escolha. Os muçulmanos não entravam muito nessas filosofias. In tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Qul, diga-lhes, falillahi al-hujjatul baligha. Diz, a Allah pertence o argumento eloquente. Qual foi o plano de Allah? Vejam, o plano de Allah é este: falau sha'a lahadakum ajma'in. Se ele quisesse, teria-vos guiado a todos vós, mas ele não quis. Por quê? Allah criou criaturas que não sabem desobedecer. São os anjos. Não sabem desobedecer. São os anjos. Depois, criou os animais, agem por instinto. Mas criou os seres humanos com uma natureza dual. Deu-lhe a capacidade de fazer o bem e de fazer o mal. Conduziu-lhe para o caminho da virtude
e o caminho da perversidade. Inna hadainahu sabila, nós o conduzimos para os dois caminhos. Imma shakiran wa imma kafura. O ser humano consegue ser agradecido e consegue ser ingrato. E isso nós sentimos. Nós sentimos isso em nossas vidas. Quer dizer, você quando não vem à mesquita fazer o salat, o que é que vai acontecer? Alguém consegue te impedir? Se você quiser, vem fazer salat, se não quer, também não faz. Tens essa capacidade. Na tua própria vida, no teu organismo, há partes em que você pode ter algum domínio. Eu posso cortar o cabelo do jeito que eu quiser. Faço punk, faço lagarto, faço, não sei, dinossauro. Isso comigo, posso fazer. Mas há partes que eu não consigo mexer. Eu não consigo inverter a posição, por exemplo, das minhas orelhas, colocar aqui no meu rosto para ouvir melhor. Isso não está em meu poder. Eu caminho com os pés, não vou poder caminhar com os braços, mesmo que eu tente isso, não será por muito tempo. Há coisas que nós não conseguimos alterar, mas há coisas que Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos um poder relativo para termos domínio sobre isso. Portanto, nós conseguimos direcionar a nossa vontade. Então, o plano de Allah era de criar a raça humana com esta capacidade de crer e de descrer. E é por causa dessa vontade, que Allah nos deu, que há julgamento, há responsabilização. E o julgamento vai incidir sobre as nossas escolhas. Allah não vai nos julgar no dia do juízo final em função daquilo que nós não conseguimos alterar. Quer dizer, isto é, a cor da nossa pele não será alvo de julgamento. Por que você tinha esta cor, não tinha aquela? Isso não depende de mim. A nossa estatura, os nossos pais, em que país nascemos, ninguém vai ser castigado porque nasceu em África. Como também ninguém entra no Jannat porque vinha do Ocidente. Mas pode entrar no Jannat ou no Jahannam em função das escolhas que você faz agora aqui no mundo. Você pode ser crente, pode ser descrente, pode ser virtuoso, pode ser perverso. Isso está em teu poder. Allah conferiu-te isso. É por esta razão que Allah diz: "Falau sha'a lahadakum ajma'in." Se Ele quisesse, teria-vos conduzido todos pela senda reta, mas aí já não haveriam mensageiros, nem livros, nem julgamento. E não era isso que Allah queria. Allah queria outra coisa, que o ser humano tivesse uma oportunidade para se polir e merecer a misericórdia de Allah. Agora, por que Allah escolheu isso, também não está em nosso poder. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah ninguém questiona por que fez isto, não fez aquilo. Porque Allah não é como um de nós. Não é como um de nós. Nós somos questionados pelas nossas escolhas. Mas quem é que vai dizer que Allah falhaste, devias ter feito isto? Ninguém. Ele é o poderoso. Então, sobre estas matérias, se Allah quis, não quis, não. O ser humano tem que se preocupar com aquilo que Allah lhe mandou fazer ou mandou lhe deixar de fazer. Isso está em nosso domínio. É por esta razão que, estimados irmãos, vocês podem constatar que muitas pessoas, principalmente muçulmanos, que negligenciam o Din, gostam de passar o tempo a vasculhar este tipo de assuntos. Gostam muito disso. Por quê? Essa é uma prova de que este não está disposto a seguir o Din. Deixa aquilo que Allah lhe mandou fazer e vai procurar outras coisas. Como, por exemplo, por que Allah fez assim pessoas com cores diversificadas? Vamos supor que conhecemos a razão. E depois, o que é que vamos escolher? Sheikh, o que é que o Corão diz acerca de extraterrestres? Foi isso que Allah te mandou vir procurar extraterrestres aqui? Vamos supor que o Corão diga assim: existem, vais fazer o quê? Ou não existem? O que é que o mundo perde se não existir extraterrestres? Mas, entretanto, se você me coloca esta pergunta, eu vou dizer que sim, extraterrestres existem, um deles és tu. Porque esta forma de pensar
é típico de alguém que não faz parte deste mundo. Então eles existem. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Portanto, o que o Corão quer é que o ser humano veio para este mundo e Allah deu-lhe um tempo suficiente para cumprir com o seu plano. Agora, se você vai desperdiçar esse tempo atrás de coisas que não vão te aumentar nem diminuir nada, então não podes arrastar os outros também a seguir o mesmo exemplo. Há muita coisa por fazer. قل diz هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. Diz que, olha, tragam-me vossas testemunhas, aqueles que testemunham de que Allah realmente tornou haram aquilo que vocês tornaram haram, aquilo que vocês disseram que era ilícito. Há testemunhas para isso? فَإِنْ شَهِدُوا, se eles testemunharem, فَلَا تَشْهَدْ مَعْهُمْ, tu não testemunhas com eles. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, e nem deves seguir os caprichos daqueles que desmentiram os nossos versículos. Quer dizer, não perca seu tempo em seguir pessoas que não têm plano nenhum. Porque costuma-se dizer que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho leva-lhe para lá. Porque ele não sabe mesmo para onde é que vai. Então, e nós temos estado aqui sempre a alertar que há vezes em que alguns dos nossos irmãos muçulmanos acabam caindo neste tipo de erros. Não é? Ele acha que está a adquirir conhecimento, mas há coisas que nós não podemos perder tempo. Não é? Há coisas mais importantes por fazer. Devíamos fazer um plano para conhecermos o nosso Din. Você apanha uma pessoa, não é, a viver tantos anos e não conhece o básico sobre o Din, mas vai procurar saber sobre coisas que ultrapassam a capacidade dele. Então, nós não podemos perder esse tempo. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, e não deves seguir aqueles que não acreditam no outro mundo, no Akhira. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, e eles cometem shirk com Allah, isto é, atribuem parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, adorando ídolos de qualquer forma. Então, estimados irmãos, mais adiante o Nabi alayhi salatu wassalam é ordenado para dizer o que é que Allah proibiu, o que é que Allah tornou haram. Você quer saber o que é que Allah tornou haram? Então Allah dá-nos aqui algumas questões que nós não podemos fazer e outras que podemos. قل diz تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم, venham que eu vos recitarei aquilo que vosso Senhor tornou haram. O que é que Allah tornou haram? A primeira coisa que Allah tornou haram é ألا تشركوا به شيئا, não atribuir a Allah parceiros, não adorar com Allah qualquer coisa que as pessoas dizem que é divindade. Adorar unicamente a Allah. ألا تشركوا به شيئا. Estimados irmãos, nós quando falamos do shirk, talvez muitos de nós tenham uma noção arcaica do shirk, tem uma noção clássica do shirk. Sempre quando alguém ouve falar do shirk, imaginamos aqueles árabes no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, cada um ali em frente do seu ídolo de pedra ou de madeira ou de qualquer coisa a adorar, a venerar, não é? Nós imaginamos assim que, olha, isto aqui é shirk. Mas ninguém imagina que o shirk, o conceito de shirk no Islã é muito mais amplo do que essa imagem tão reduzida do shirk. Shirk é quando você prefere qualquer coisa em detrimento à orientação de Allah. Você está a cometer shirk. Talvez alguns exemplos vão nos ajudar a percebermos melhor o conceito de shirk. Apanha
por exemplo, um muçulmano diz que ele foi obrigado a beber, a consumir bebidas alcoólicas, porque estava com amigos que bebem. E ele tinha vergonha, porque os amigos senão iam considerar que ele é um frouxo, é um antissocial. Então tinha que beber para mostrar a eles, quer dizer, para ser aceite socialmente, senão ficava isolado. Esta pessoa, a pensar desta forma, neste momento, está a fazer shirk. Porque ele sabe, está ciente de que Allah proibiu isto. Mas é preferível que Allah zangue do que os meus amigos acharem que eu sou frouxo ou ser excluído do ambiente deles. Ele nesse momento está a cometer shirk, porque preferiu a satisfação dos seus amigos em detrimento da satisfação de Allah. Uma mulher que quer pôr o hijab e o marido diz que, olha, eu não gosto de te ver com essas coisas, não ficas bonita, pareces uma velha. E ela, para não perder o seu casamento, prefere despir-se para agradar o marido, para não perder o seu casamento. Ela neste momento está a cometer shirk. Prefere a satisfação do marido em detrimento da satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, shirk pode ter várias formas, estimados irmãos. Às vezes nós temos as nossas tradições, hábitos e costumes, que nem aquela tradição que sempre falamos, já que estamos aqui no Sul, temos que ir buscar as coisas também que estão próximas a nós. A questão do lobolo. Até em certas famílias muçulmanas também observam a questão do lobolo, quer dizer, quando vai casar, você pode fazer o seu nikah, tudo, nada daquilo é válido antes de fazer o lobolo. Mas, em termos de Sharia, vais encontrar que o lobolo choca diretamente com os princípios do Islã. Logo, o muçulmano não pode fazer. Então, quando você faz porque é tradição, se não tenho medo os espíritos dos meus avós aonde vir atormentar-me à noite, então estás a cometer shirk, porque você deixa de ter medo de Allah, tens medo de espíritos. Então shirk pode ter várias formas, não é só prostrar, só curvar-se diante de um boneco e adorar. Então a primeira questão é esta, e a questão do Tawhid, sempre explicamos aqui, que é a base do Islã. Sem Tawhid não há nada do Islã que será válido. Allah tushriku bihi shay'a. A segunda coisa, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا significa tratar com benevolência os seus progenitores. Estimados irmãos, quando olhamos para a estrutura do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Venham para eu vos recitar o que vosso Senhor tornou haram para vós. O que é que Allah tornou haram? Allah tushriku bihi shay'an. Cometer shirk é haram. Agora, tratar com benevolência os pais também é haram. Vem na mesma sequência. Pode-se perceber assim. Porque se o Nabi é ordenado para dizer que, olha, diga-lhes, olha, venham, eu vou recitar o que Allah tornou haram para vocês. O que Allah tornou haram? Shirk é haram. Logo a seguir vem, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tratar com benevolência os vossos pais. Também é haram. Ou não é? Então, por que o versículo foi estruturado desta forma? Aqui vamos buscar a explicação de um dos álbuns de tafsir. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Portanto, o tratamento benevolente para com os pais foi mencionado na sequência daquilo que Allah está a proibir, para dizer o quê? De que o contrário disso é o que Allah quer que façam. Isto é,
aqui Allah quer dizer وَلَا تُسِيءُوا إِلَى الْوَالِدَيْنِ. Vocês não devem tratar com desrespeito os vossos pais. E o segredo está aí, é que esta forma, o que é que Allah quer nos dizer aqui? Na questão dos pais, não basta só deixar de fazer qualquer coisa que possa denotar desrespeito com eles. Isto é, o filho, quando ouve este versículo, se insultava o pai, deixa de insultar. Se maltratava, deixa de maltratar. Batia, deixa de bater. Ele já deixou de tratar os pais com desrespeito. O Corão está a dizer que isso não basta. Isso não basta. Então o que é que tens que fazer? Além de deixar de fazer o mal para com eles, tens que fazer o bem para eles. Isto é, um filho não pode ser passivo perante os pais. Quer dizer, ele tem que ser ativo nos dois extremos. No tratamento benevolente tem que ser ativo. Fazer tudo aquilo que ele sabe que isto vai agradar os meus pais. E deixar de fazer tudo aquilo que ele sabe que isto vai incomodar os meus pais. Agora, quando Allah fala dos pais, não nos traz uma lista daquilo que o filho não deve fazer, mas vai buscar a mínima coisa que o filho não deve fazer. Isso já no Surat Al-Isra. Isso, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. O que significa a palavra uffin? Uffin significa que você voltou da escola ou do serviço, se estás a trabalhar, para casa, estás cansado, queres repousar, tudo isso. No momento em que você senta para descansar, o seu pai chama-te: fulano, vem cá, como é que te sentes? Incomoda, né? Logo, o filho, naturalmente, isso é óbvio, vai sentir algum desconforto. E quando sente este desconforto, ele deixa escapar um suspiro de desconforto. Diz, uff. Então Allah está a dizer que nem isso deves fazer para eles. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا uff. Se Allah está a dizer que nem uff deves fazer para eles, significa que está a dizer que pode bater, pode insultar, pode gritar. Então Allah, quando proíbe o mínimo, está a nos dizer que acima disso já não podes fazer. Agora, estimados irmãos, vamos lá pegar esta regra e aplicarmos a esta geração no seu tratamento para com os seus pais. E se todo o dini se resumisse só nisto, no tratamento aos pais, quantas crianças, quantos jovens desta geração estariam aptos para entrar no Jannat? Duvido. Tenho minhas dúvidas e arrisco mesmo a dizer, talvez 98% não teria acesso ao Jannat. Porque todos os dias nós estamos a acompanhar, a não ser que alguém tenha conjuntivite, mas se você tem boa visão, tem capacidade para analisar, vai ver que a maior parte das crianças desta geração já nascem com esse vírus de desobediência para com os seus pais. É por esta razão que qualquer um de nós já passou por isso. A única coisa que temos que fazer é só fazer istighfar para Allah nos perdoar as nossas falhas. E quem tem os pais vivos devia aproveitar este momento e dizer: olha, meu pai, qualquer coisa que eu fiz de negativo, peço perdão. Porque se teus pais te perdoarem, Allah também pode te perdoar. Agora, aqueles que já perderam os pais, hoje vai se lembrar que um dia eu incomodei os meus pais, então tem que fazer muito istighfar para eles, pedir perdão para eles, pedir a Allah no dia do juízo final, faça com que meus pais me perdoem. Hoje temos pessoas que até abandonam seus pais doentes. No momento em que precisam, abandonam, insultam. É por isso que certa vez veio um jovem e disse: Ya Rasulallah, eu
não me dou bem com meu pai. Tudo que eu arranjo, eu vou trabalhar, trago, meu pai leva. É justo. Nabi alayhi salatu wasalam disse: Anta wa maluka li abika. Tu e os teus bens pertencem ao teu pai. Você trazer este hadith nos dias de hoje, imediatamente isto vai se contradizer com o conceito de direitos humanos, direitos da criança. Porque as crianças de hoje são de cristal, partem-se rapidamente, basta só ofender pouco. Enquanto o Islã ensina isto, a nossa criança aqui é ensinada de que não, você tem direito até de ir queixar o seu pai na esquadra, violência contra a criança. Mas não há violência da criança contra os pais. Quer dizer, vejam só que tipo de sociedade nós estamos a construir. Que tipo de sociedade? Então, estávamos aqui neste versículo: Allah tushriku billahi shay'an wa bil walidayni ihsana. A outra coisa que Allah proibiu: wala taqtulu awladakum min imlaqin. Wala taqtulu awladakum. E não devem matar vossos filhos min imlaqin, por causa da pobreza. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Na verdade, nós vos sustentamos e a eles. Este versículo é muito parecido com o versículo do Surat Al-Isra. O versículo 31 do Surat Al-Isra. Aqui Allah diz: Wala taqtulu awladakum. Não devem matar vossos filhos. Min imlaqin, por causa da pobreza. No versículo do Surat Al-Isra, Allah diz: Wala taqtulu awladakum. Não devem matar vossos filhos. Khashyata imlaq, por temerem a pobreza. Qual é a diferença? Aqui diz min imlaq, no Surat Al-Isra diz khashyata imlaq. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o final do versículo no Surat Al-An'am, Allah diz: Nahnu narzuqukum, nós vos sustentamos, vocês pais, wa iyahum, e a eles. No Surat Al-Isra, Allah diz: Nahnu narzuquhum wa iyakum, nós sustentamos a eles e a vós. Inverteu. Estimados irmãos, o Corão não é palavra do ser humano. Vamos por partes. Wala taqtulu awladakum min imlaqin. Não devem matar vossos filhos por causa da pobreza. Aqui diz min imlaqin, porque a pobreza já existe. A pobreza já existe. O filho já nasceu e você neste momento não tem nada para alimentar o seu filho. Então não podes matar como os árabes faziam, enterravam as filhas vivas por medo de quê? Da pobreza. Então, o que lhe leva a matar o filho? É por causa da pobreza que lhe envolve naquele momento. Então a preocupação ali: o que vou dar a esta criança? O que vou dar? A pobreza já existe, eu não tenho nada. Quer dizer, 2 filhos já é difícil sustentar. Agora está aqui o terceiro. O que vou lhe dar? É isso que leva algumas pessoas, alguns dos seus filhos vão vender, outros vão deixar em lares para serem adotados, né? Por causa da pobreza. Então mais tarde diz: olha filho, eu não tinha culpa, naquela altura eu não tinha nada, então tive que te sacrificar para poder sustentar os seus irmãos. Então Allah diz: não devem fazer isso, min imlaq. Então ali a preocupação é do próprio progenitor. Primeiro é ele, por isso que Allah adiantou logo, dizendo para ele: Nahnu narzuqukum, não te preocupes, nós vamos te sustentar, e a ele também. Enquanto que no versículo do Surat Al-Isra, Wala taqtulu awladakum, não devem matar vossos filhos, khashyata imlaq, por temerem a pobreza ainda não aconteceu. A mulher vem e diz: olha, que tal, vamos programar, vamos ter o nosso filho. Ele vai dizer: olha, não podemos fazer agora o filho, porque só nós os dois já é difícil, agora trazer um filho. Não, ele está a temer, a criança ainda não nasceu, a pobreza ainda não chegou,
mas está a temer com a vinda dessa criança mais uma boca para alimentar, então a situação vai mudar. E também Allah diz que também não podem fazer isso. Então você tem medo porque há uma boca que vem e isso vai já mudar as contas da casa. Então por essa razão que Allah diz: Nahnu narzuquhum, nós sustentamos a eles. Essa boca que vem já vem com seu rizq, não te preocupes. Wa iyyakum, e vocês também têm o vosso rizq. Estão a ver a maneira como Allah fechou as portas. Não há justificativa nenhuma de sacrificar um filho por causa de uma pobreza que já existe ou de uma pobreza esperada, que olha, há de vir aí mais uma boca. Não te preocupes, ninguém dá rizq, ninguém. Cada um de nós vem para este mundo com seu próprio rizq. O teu filho, por mais que você tenha 100 filhos, não vão tirar do teu sustento. Allah já traz o sustento deles. É por essa razão que Allah diz: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Não há nenhuma criatura na face da terra que não tenha o seu sustento garantido perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas isto depois vai contradizer com as estatísticas econômicas que temos. Temos que reduzir a natalidade, senão não há que chega. O problema do rizq, estimados irmãos, não está se este rizq chega ou não chega. O problema do rizq exatamente está na nossa ganância. Isso é que prejudica. E é essa ganância que nós não queremos deixar. Se cada um consumisse aquela porção que Allah lhe dá, não é? E não afinasse os seus olhos para a porção do outro, então o mundo tem o suficiente para alimentar a todos. Tem o suficiente, mas é o problema da ganância do próprio homem. É por isso que diz: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Não devem matar vossos filhos. مِنْ إِمْلَاقٍ, por causa da pobreza. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ, nós vamos vos conceder. Vocês têm o vosso rizq garantido. وَإِيَّاهُمْ, e a eles também. Agora, será que os muçulmanos hoje acreditam nisto? Ou é apenas um versículo que recitam porque é versículo só? Mas na prática não acreditamos. Quando você diz a alguém que olha, fulano, não te preocupes, o teu rizq está garantido perante Allah. Ele olha para ti e diz: este é fanático mesmo. Mas você diz a mesma pessoa que olha, fulano, se você recebe chamada de alguém, olha, fulano, não te preocupes, tenho aqui um cheque para te dar. Quanto aquele valor que querias, não há problemas, eu dou garantia de que até amanhã às 14 horas tu vais receber. Ele dorme tranquilo. Diz que, mashallah, não tem problemas. Mas não, meu irmão, você está a falhar. Você devia ter confiado naquilo que Allah disse, e isso que esse teu irmão te disse, não confia muito. Porque amanhã, 14 horas pode chegar, mas ele não estar. 14 horas pode chegar e ele estar e não ter o tal dinheiro, roubar. Você não tem garantias. 14 horas pode chegar e você próprio não estar. Malakul Maut vir te buscar às 13. Qual é a garantia que você tem? Quando alguém te dá a escolha, venha amanhã, qual é a garantia que você tem? Nem ele, nem tu. Então, é bom confiar naquilo que Allah promete do que naquilo que o ser humano promete. E você pode chegar lá, de repente você todo satisfeito, ele diz: olha, sabe fulano, realmente eu tinha aquele valor, queria te dar, mas aconteceu um imprevisto, tive que gastar porque a minha filha está no hospital. Fica para outra vez. Como é que você volta? É por isso que conta-se aquela passagem. Não sabemos qual é a veracidade, mas pronto, conta-se que no tempo de Nabi Sulaiman encontrou um bicho dentro de um tronco. Como ele tinha capacidade de falar com os animais, e ele pergunta: mas como é que você vive aqui? Diz que não, Allah é que me dá rizq. E pergunta: qual é a porção de água que te chega para durante
um tempo. Um mês, 2 meses, qual é? Não, uma gota d'água chega. E alimento, se um grão só também chega. O Bispo Limão manda tirar, vai guardar no seu palácio e chama o seu guarda. Olha, põe aí uma gota d'água e um grão, né? E depois de um mês vai pôr outra gota d'água e um outro grão. Um mês, quando vai lá abrir, apanha aquele bicho, bebeu metade d'água e comeu metade da comida. O bicho levanta e diz: olha, mas afinal tu não disseste que neste tempo era suficiente uma gota d'água e tu não acabaste a água? Disse que sim. Quando eu estava já na proteção de Allah, lá, eu não me preocupava, porque Allah não se esquece de nenhuma das suas criaturas. Agora que estou aqui nas tuas mãos, você é um ser humano. Então você pode esquecer. Eu preferi jogar no seguro, guardar, vou poupando. Você pode esquecer. Esta história nos mostra exatamente este ponto que nós estamos aqui a focar. Confiar mais naquilo que Allah tem. Então, quando Allah diz que não devem ter medo de ter filhos, não podem temer a pobreza, porque Ele sabe. Agora, aqui, estimados irmãos, atenção, muitas pessoas às vezes nos perguntam: Sheikh, no Islã há planeamento familiar? Sim, há planeamento familiar. Até porque dá oportunidade ao próprio organismo da mulher descansar, porque outras pessoas podem entender mal. Não é? Chegaram e disseram: o Sheikh ali disse que olha, não podem ter medo de ter filhos por causa da pobreza. Pronto, então as senhoras lá anualmente, filhos. É preciso também olhar para o organismo dela e dar tempo até à própria criança, que Allah diz: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. As mães deverão amamentar seus filhos por 2 anos completos, para quem quiser completar a lactação. Agora, se anualmente vem uma criança, ainda não acabou de amamentar isso aqui, já apareceu outro. Então, planeamento familiar existe. E as pessoas podem organizar. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. E aqui há uma proibição clara de nos afastarmos de todo tipo de obscenidade, aquelas públicas ou privadas. Mas, entretanto, muitos árabes aqui são da opinião de que aquilo que foi mencionado anteriormente também faz parte do fawahish. Logo, a palavra fawahish aqui, que vem no plural, o seu significado seria um tipo de fahisha direcionada exatamente à questão do adultério, que é proibido. É por isso que o Corão diz: wala taqrabu, não disse não pratiquem, disse não se aproximem. Não se aproximar é uma coisa e não praticar é outra coisa. Não aproximar significa que tudo aquilo que te pode arrastar para esse caminho, você não pode aproximar-se disso. Não pode fazer. Isso é que é o sentido de não aproximar. Não é? Quer dizer, quando alguém te diz que, olha, não aproxima aquela porta ali, não é o mesmo que dizer não toque naquela porta. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. E não devem matar aquela alma que Allah proibiu, senão com uma justa causa. O assassinato, quer seja em forma de aborto, sem justa causa. Então tem que haver uma justificativa, e essa justificativa não somos nós que avaliamos, Allah é quem permite, não é? O assassinato, a partir do aborto e qualquer tipo de assassinato, o Islã proíbe e é haram. Quer dizer, um muçulmano não deve participar no assassinato de quem quer que seja, a não ser que haja uma causa plausível que lhe leva a eliminar uma vida humana, quer dizer, como a vida de um assassino. No Islã, a regra é essa: um assassino não é para estar numa cela de 5 estrelas. Não.
um assassino comprovado, que matou porque cometeu um crime premeditado. Ele já tinha essa intenção de matar e matou. Este na legislatura islâmica, no Código Penal do Islã, este também tem o mesmo fim, é morto. Pois nós aí andamos com, mas direitos humanos, ninguém tem direito de tirar a vida, e ele a vida que tirou, quem lhe conferiu esse direito? É por isso que o Corão diz, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. Tendes na retaliação, a pessoa matou, é morta, nisso vocês têm vida. A pessoa admira, mas se nós estamos a eliminar uma vida, como é que temos vida nisto? É que se todo assassino souber que eu posso escapar à lei, posso matar, mas quando for apanhado, quando cair nas malhas da lei, vou ter o mesmo fim. Ele vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer. Mas hoje um assassino mata à vontade porque sabe que isso não vai acontecer. O mínimo que lhe pode acontecer é ser julgado e estar lá na prisão 24 anos ou 22 anos. E nem vai sequer fazer esses 22 anos ou 24 anos. Porque basta um certo comportamento, cumpre a metade e a outra metade vem cumprir cá fora. E também estes crimes também são caucionáveis, quando na verdade há crimes que não deviam ser caucionáveis, como o crime do assassinato. Não pode, porque ele pagou caução e saiu. Não pode. Mas aí está, as pessoas, hoje muitos países estão a abolir esta pena de morte, porque amedronta as pessoas. Mas a pergunta é esta: você tem medo de pena de morte e por acaso fizeste intenção para matar? Então, se você não fez intenção para matar, não fez niyat nenhum para matar, vais ter medo dessa lei por quê? Só um ladrão, quer dizer, um assassino é que devia ter medo dessa lei. Prisão vai fazer o quê a pessoa? Simplesmente ele sai, entra ali como um assassino amador e vai se encontrar com outros com PhD no assassinato e sai dali já com formação, com carta profissional. Simplesmente. E depois, durante o tempo que ele fica lá a estudar, a ter esta experiência, troca de experiência com outros mais sofisticados, como é que ele lá sobrevive? Com os nossos impostos. Nós é que estamos a alimentar os assassinos. Quando na verdade este não devia merecer esses favores todos. Pois dizem que não podemos substituir para trabalhos na comunidade. Alguma vez viram um criminoso a fazer trabalho na comunidade? Vai fazer aonde? Então aqui diz: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Isso foi o que Allah vos aconselhou para que possais raciocinar. ولا تقربوا مال اليتيم. E não devem se aproximar aos bens do órfão. O órfão, estimados irmãos, não há dinheiro perigoso do que o dinheiro do órfão. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. Não devem se aproximar do dinheiro do órfão. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Excepto naquilo que é benéfico para o órfão. Isto é, o órfão tem um tutor. Os pais morreram, um deles morreu, então o tutor pode investir no dinheiro do órfão para permitir que o dinheiro cresça também. E assim possa sustentar o órfão. Porque se for só atirar e alimentar, chega um momento acaba. Então ele pode fazer negócio naquilo, e nisso aí também o Islã permite, se for um pobre, pode tomar dentro da necessidade aquilo que precisar, o tutor neste caso. Mas aquele que não for pobre, melhor coisa é abster-se do dinheiro do órfão. Hatta yablugha ashudda. Tem que fazer isso até que ele atinja a puberdade, atinja a maturidade. Quando atinge a maturidade, o que acontece? Tens que lhe devolver os seus bens. Acontece aqui em Moçambique, pelas histórias que nós acompanhamos, isto é raro. É raro. As histórias que nós acompanhamos é que alguém morre, deixa filhos órfãos e tem bens. Às vezes deixa com os tios ou com alguns parentes, olha,
cuidem dos meus filhos. Eu já não tem problemas, nós vamos cuidar dele. Você não se preocupe, pode morrer mesmo agora, não tem problemas. A pessoa morreu, acabou. Depois, aqueles bens sempre ficam já com os tios. Temos muitos casos dessa natureza, crianças que ficaram ao relento quando os seus pais tinham. Quando os seus pais tinham, ficaram sem nada. Porque os pais já morreram, eles já não têm defensor. Por isso Allah diz: "Wala taqrabu mal al-yatim". Sabem quem é o defensor do órfão? O defensor do órfão é o próprio Allah. Não delegou a ninguém, nem anjo, nem profeta. Próprio Allah é quem defende o órfão. Até quando um órfão chora, segundo uma passagem, o trono de Allah estremece e ele pergunta: "Ya Jibril, man abka al-yatim? Man abka hadha alladhi ghayyabtu abahu fi turab?" Quem é que fez chorar este cujo pai eu ocultei na terra? Quem que fez chorar? Não é por acaso que outra passagem também do Nabi alayhi salatu wassalam diz que só o fato de você afagar o cabelo do órfão assim, em gesto de carinho, não é? Allah te recompensa por cada cabelo que tocar a sua mão. Só esse gesto. E nós temos aqui crianças órfãs, desamparadas. Estamos a perder aqui thawabs. ولا تقربوا اليتيم مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. Outra coisa que Allah também ordenou-nos para fazer é وأوفوا الكيل والميزان, a questão da balança, manter a equidade na balança e no peso. بالقسط, justiça. Havia um álimo, ele vendia farinha de trigo. Então, quando alguém fosse lá comprar farinha de trigo, naturalmente aquelas balanças, ele pesava. Vamos supor que a pessoa quer 1 quilo. Ele pesava 1 quilo até aquilo estar certinho. Depois, despejava no saco do comprador. E ele ainda, não é, limpava aquele prato da balança todo para aquele resto todo entrar e tirava um pouco do seu saco, punha lá. Nós isso chamaríamos de bacela, mas ele não considerava bacela. Dizia: pode ser que durante o peso e o processo de pôr lá, alguma coisa escapou. Prefiro ser eu a perder, mas este aqui não sair defraudado. Este é um da'wa para os nossos comerciantes, né? É um da'wa isto para os nossos comerciantes. Às vezes jura que este produto é português, quando ele sabe que vem de Taiwan. Estimados irmãos, dine, não é fácil por causa destas coisas. Porque todos nós queremos ganhar. Quem é que aceita perder? Mas na verdade eles não perdiam. Imam Ibn Sirin foi preso por causa de azeite que ele vendia. Simplesmente porque levou este azeite a crédito para vender. Vinha bidões e um dos compradores foi ter com o Imam Ibn Sirin e disse que, olha, encontrei um rato morto neste tambor aqui de azeite. Só isso. Ele disse que se encontrou um rato, pode ser que já esse rato contaminou todo o azeite que eu tenho. Quando estavam a encher esses bidões, pode ser que o rato morreu lá. São dúvidas. Mandou deitar todo o azeite. Mas chegou a hora de pagamento e já não tinha como pagar. O dono do azeite disse que não, eu quero o meu dinheiro, senão o senhor vai preso. Imam Ibn Sirin foi preso exatamente por causa disso. Mas entretanto foi quando ele estava na prisão que Imam Malik morreu. Imam Malik já tinha deixado um testamento que, olha, se eu morrer, quero que seja Imam Ibn Sirin a lavar o meu corpo e a vestir-me o kafan e a fazer salat al-janaza. Lá as pessoas foram falar com o juiz, olha, deixa para ele sair.
O juiz disse, não tenho problemas. Quando foram ter o que Imam Ibn Sirin disse ao juiz, não foram as pessoas que me puseram aqui, foi o dono do azeite. Enquanto ele não permitir, eu não saio. Veja, até um dia, a ética deles, o taqwa. É por isso que Allah diz, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Nós não subcarregamos uma alma acima da sua capacidade. Cada um faz dentro daquilo que pode, mas tem que ter esta sensibilidade. Eu gostaria de esclarecer a um irmão que está nos acompanhar agora online neste tafsir. Talvez ele viu o telefone aqui e pensou que estivesse por cima do Corão. Era só para esclarecer que este é um livro de tafsir e a parte dos versículos vem aqui em cima e o telefone está aqui embaixo. Portanto, não está em cima do Corão, nem em cima dos versículos. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. No momento de prestar testemunho, nós quando vamos prestar testemunho, também devemos ser equitativos e justos, mesmo se for contra um parente. Mesmo se for contra um parente. O que está em causa ali é manter a justiça. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. E com a promessa de Allah devem cumprir. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Isto foi o que Allah vos aconselhou para que possais recordar. E o último versículo, que é o versículo 153, Allah diz, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Isto tudo que foi aqui mencionado, portanto Allah considera isto como a sua senda reta. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي. E que esta é a minha senda mustaqiman, reta. فَاتَّبِعُوهُ. Sigam. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Não devem seguir os demais caminhos, porque senão vos desviariam do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Isso foi o que Allah vos aconselhou para que possais temer. Sobre este versículo, estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, de acordo com o hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ele diz assim: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. O Nabi alayhi salatu wassalam certa vez desenhou na terra, e o Nabi às vezes ensinava assim, tinha um pau, então fez uma linha reta. ثم قال هذا سبيل الله. Depois disse, este é o caminho de Allah. ثم خط خطوطا عن يمينه ويساره. Depois fez outras linhas do lado direito, do lado esquerdo. ثم قال, depois diz, هذه سبل على كل سبيل منها شيطان. Estes são caminhos diferentes do caminho de Allah. Em cada um destes caminhos há um shaitan, yad'u ilayha, que convida as pessoas para lá. Depois recitou este versículo. O que é que o Nabi queria nos dizer aqui? Que o caminho de Allah está claro, mas nós sempre vamos encontrar caminhos sinuosos ao lado do caminho de Allah, e em cada um desses caminhos há shaitan, quer dizer, há publicidade. E isso nós conseguimos ver nos dias que correm. Conseguimos ver isso. Quer dizer, vejam só, quando tu sentas e olhas para a grande parte da nossa publicidade, publicita o quê? Coisas boas? Naturalmente que não. Sempre publicidade para coisas obscenas, e aquilo tudo é embelezado. Se for bebida alcoólica, então há incentivos para beber. Se for cigarro, há incentivos para fumar, e por aí em diante. E as pessoas vão publicitando essas coisas, e as pessoas vão aderindo. Isso porque a publicidade tem uma força muito grande. Então, da mesma forma, nós também temos que usar hoje, né, todos os meios que temos disponíveis para fazermos publicidades de coisas boas, principalmente do Islã. Muitas vezes nós também não criamos atrativos para o nosso próprio deen. Mas a diferença entre as outras publicidades e a criação de atrativos para o Islã, nós não precisamos de mentir ou
aumentar algo. O Islã não precisa disso. O Islã já está estabelecido. Nós é que temos que saber como atrair as pessoas ao Islã, através da nossa linguagem, através da nossa postura, através do nosso comportamento. Isso é que atrai as pessoas para o Islã. Agora, quando nós usamos uma linguagem violenta, quando nós não observamos valores éticos e morais, não temos bom comportamento para com as pessoas, como é que as pessoas podem se sentir atraídas para este din? Falamos de que o Islã é din da união, mas as pessoas vêm e encontram os muçulmanos todos divididos. Isso já não é nenhum atrativo. Aliás, é atrativo para afastar as pessoas do din. Então nós não podemos fazer isso. Temos que trabalhar para sermos bons mensageiros do Islã. Pessoas que sabem atrair os outros para o Islã. Portanto, estimados irmãos, vamos parar aqui no versículo 154 para continuarmos, inshallah, na sexta-feira, a partir do versículo 154. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.